Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu quero contar para vocês o que se esperar de um curso de psicologia. Muita gente, ao longo dos anos que a gente produz conteúdo aqui no YouTube, se interessaram por psicologia, ou já eram interessados e de alguma maneira o canal deu aquela empurradinha ali para a pessoa falar vou fazer psicologia ou vou estudar. Então, para ajudar as pessoas que se interessam por psicologia, decidi fazer esse vídeo sobre o que a pessoa vai encontrar na graduação. Para começar, é importante dizer que cada instituição vai ter a sua inclinação, a tua vertente, o teu jeito de fazer as coisas. Algumas têm laboratórios muito bem desenvolvidos, outras menos, outras trabalham com pesquisa e com mais foco, abordagens, uma é mais para aquela, outra é mais para essa, tem abordagens que não se estuda em qualquer instituição. Então, além do vídeo, se você tem interesse em fazer e já sabe que faculdade, que instituição você quer estudar, entra no site, dá uma olhada no currículo, o que vai ter, quais são as matérias, de repente visita a instituição, conversa com alguém, isso pode ser importante para você ter algo mais direcionado. Se não tem nada direcionado, vai em frente. Talvez seja um pouco do que eu fiz, nem sei direito o que encontrar, vambora. E me apaixonei. O MEC ele tem requisitos básicos para um curso de psicologia. Para se formar psicólogo, você precisa de mais ou menos 4.200 horas. Isso se dá então em 5 anos de graduação ou 10 semestres. Hoje em dia tem instituições totalmente online, parcialmente online, tem de tudo. Totalmente online talvez seja um pouco mais difícil por conta de alguns requisitos ali, principalmente de supervisão, de estágio, porque o curso ele é dividido entre teoria, práticas, tem até laboratório, estágio básico, requisito supervisionado, e as atividades de extensão. Nos primeiros semestres, o que a pessoa vai aprender é o básico. Processos psicológicos básicos e processos biológicos básicos também. Bases biológicas, É muito comum falar em bases biológicas do comportamento, por exemplo. Então, por um lado, você vai aprender sobre percepção, cognição, motivação, todas essas questões psicológicas de processo básico. Essa primeira parte, assim, o que é geral, o que é a percepção mesmo, como se percebe o mundo, as emoções. E por outro lado, nas bases biológicas, você pode ter aulas como anatomia, genética, pode até ter um foco específico no cérebro. Eu lembro até hoje de uma prova de anatomia do segundo semestre, que a gente estudava especificamente o cérebro, funções cerebrais, hemisférios e tal. Era básico, depois a gente foi ter neurociência mais pra frente, neuropsicologia, na verdade. A prova era: cada aluno entrava de forma individual na sala, então você tinha uma fila, a sala tinha 2 portas, então as pessoas entravam por uma porta, passavam por um circuito e saíam por outra porta. Porque eram peças anatômicas que você precisava olhar e identificar algumas partes selecionadas pelo professor. Claro que o grande foco era o cérebro, mas existiam outras coisas ali também. Então tinha lá um cérebro, uma peça mesmo, um cérebro de verdade, e você tinha pontos ali que você precisava identificar. O que é isso aqui e qual é a função? Aí você ia, respondia na prova, ia para a próxima peça, e aí ia entrando um outro aluno e depois você saía e tal. Era quase que uma gincana. Me marcou bastante essa prova. Então, talvez em bases biológicas, você estude algo relacionado a isso. Fisiologia, hormônio. É comum também ter a história da psicologia, muitas vezes remonta a um passado realmente grande na filosofia e até antes disso, no xamanismo. Os xamãs eram psicólogos, então pode ter essa discussão, mas com certeza vai ter a história da psicologia moderna, os experimentos, vai ter peças e pessoas-chave e assim por diante até chegar no que a gente tem hoje. É comum também ter aulas como filosofia, ética, talvez já possa ter alguma coisa, alguma introdução a isso, e abordagens, pelo menos uma introdução a algumas abordagens. Em geral é chamado de as principais abordagens, mas vai muito da orientação de quem montou o currículo, da instituição. Então você pode ter introdução à psicanálise, introdução ao behaviorismo, introdução à TCC, introdução à corporal e por aí vai. Então você tem um primeiro olhar sobre isso. E aqui vale mais um parênteses, foi nesse momento, no primeiro semestre, tendo essas bases, que foi quando eu ouvi falar de Jung pela primeira vez. Eu entrei na faculdade sem ter ideia de Jung e sem ter estudado nada de Freud. Eu sabia do nome Freud, mas não tinha ideia do que ele falava. E aí, quando eu me deparo com Jung,
Jung é aquela coisa de isso faz muito sentido. Infelizmente, eu não tive tanto Jung quanto eu gostaria na faculdade, então já no primeiro semestre eu já fui correr em paralelo, porque eram poucas aulas, eram tipo 3 aulas de Jung nesse primeiro semestre. 3 aulas mesmo, né? Então 1, 2, 3 já passa para outra abordagem e segue. Então eu ia lá na biblioteca e escolhia um livro para ler. Tanto que o primeiro livro que eu li de Jung foi Fundamentos de Psicologia Analítica. Até hoje conto algumas histórias sobre esse livro, mas aí fica para outro vídeo. Conforme os semestres avançam, outros tipos de estudo começam a ser feitos para te preparar para os estágios e até para uma prática, seja clínica, seja outras, mas para uma prática mesmo. Como, por exemplo, psicodiagnóstico, avaliação psicológica como um todo, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, que estuda justamente como que a criança se desenvolve até chegar na fase adulta, a velhice. Em geral, é comum ter uma abordagem específica, porque dependendo da abordagem, você tem uma visão específica dos tipos de desenvolvimento. Mas também não é raro terem várias abordagens dentro da instituição sobre o desenvolvimento. Então você tem aqui uma visão psicanalítica, você tem aqui uma visão mais biológica, pura e simples, como aprendizagem, né? A teoria da aprendizagem e assim por diante. Então aqui você já começa a ter contato com assuntos que vão te preparar para uma prática, um olhar mais objetivo. Sem contar que continua tendo as abordagens. Então, se nos primeiros semestres você tinha as introduções, aqui você tem como se fosse um aprofundamento de certas abordagens. Então, é muito comum ter psicanálise, é muito comum ter, sei lá, TCC e assim por diante. Então, você começa a ter um segundo nível de contato com essas teorias, com essas escolas de pensamento que são diferentes, cada uma delas. E nos últimos semestres, o que se tem é a prática mesmo, os estágios supervisionados, estágios obrigatórios, estágios básicos, em diversos contextos. Também é comum as instituições terem o contexto clínico, muitas vezes na própria faculdade, na própria universidade, ela abre para a comunidade. Então, por exemplo, estão abertas as inscrições para psicologia clínica. E é pessoas que querem ali, que têm necessidade, por exemplo. Então é muito comum as próprias instituições terem a clínica. Então elas abrem para a comunidade. Então pessoas que, por exemplo, não podem pagar um psicólogo, podem ir numa universidade, ver quando que abre as inscrições, fazer a sua inscrição e, se tiver aluno suficiente para atender, ela ser atendida. E depois o aluno faz um relatório sobre o atendimento. Pô, aconteceu isso, aquilo, eu falei isso. Não é uma transcrição, mas é um relatório. E na supervisão, numa aula, você conta, atendi outro dia e aí aconteceu isso, e aí o supervisor vai dando apontamentos. Na área clínica também é comum você ter direcionamentos, só que aí depende da quantidade de alunos. Por exemplo, eu queria fazer supervisão numa abordagem junguiana, mas primeiro, não tinha professor especializado, não tinha aluno suficiente para ter uma sala, para organizar uma sala, porque esse professor precisa receber, né? Então não tinha. Então eu me enquadrei ali, me encaixei na psicanálise mesmo. E aí a gente tentava negociar algumas questões ali, mas é uma sala cheia, né, com os outros alunos. E aí tem da behaviorista, e quem é behaviorista ou da TCC vai ter salas com outros professores. Mas não só clínica, esses estágios também valem para instituições. Você pode ter um estágio organizacional, por exemplo, implementar um treinamento, uma avaliação da empresa com uma visão psicológica, palestras, por exemplo, coisas do tipo. Hospitalar ou nas instituições de saúde como um todo, a gente também fez um estágio muito bonito no CAPS, aqui em São Paulo, num CAPS que fica ali próximo da Avenida Paulista, e a gente fazia várias atividades ao longo da semana, em contato direto com os pacientes psiquiátricos. Para quem não sabe, o CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial e atende pessoas de vários tipos, inclusive as que têm algum tipo de transtorno psicótico, por exemplo. E aí você trabalha com um grupo de pessoas, de profissionais, né? É multidisciplinar, então você tem um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional e assim, um monte de coisa, e aí você vai trabalhando com esse público. E a gente também tinha aos finais de semana trabalhos de acolhimento desse pessoal. Então a gente assistia filmes, trazia pipoca ou fazia uma grande macarronada e conversava com eles e assistia o filme e depois conversava a respeito. Hospitalar, a gente também chegou a fazer, eu cheguei a fazer também, e é um trabalho muito de acolhimento, então a gente entrava em certos leitos para conversar com a pessoa que tinha passado por alguma situação específica. Existe também o estágio em psicologia escolar, esse eu acabei não fazendo, não tive a oportunidade de fazer, mas é possível. Escolas às vezes são um pouco mais fechadas para esse tipo
tipos de estágio, pelo menos no geral, mas é isso, você acompanhar desenvolvimento e assim por diante. E ao mesmo tempo, os conteúdos teóricos continuam, então você continua tendo abordagens, é comum também ser nesse momento que entra a psicologia organizacional, então você vai tendo o desenvolvimento daquilo que desde o primeiro semestre você foi vendo, né? Cada vez mais aprofundando, além do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que você precisa desenvolver e ir trazendo para uma orientação, para uma orientadora, um orientador, sobre a temática que você está desenvolvendo. Você apresenta, ó, aqui precisa mudar aqui, precisa mudar ali, tá errado, tá certo, vai por aqui, vai por ali, e aí você prepara o seu TCC. Enfim, e aí entrega, tem a nota, é aprovado, e aí você se forma com uma abordagem com uma visão bastante generalista. Quando você se forma, você é iniciado a muitas áreas possíveis. Nada aprofundado, geralmente nada aprofundado, claro que depende. Por exemplo, a USP, além de ter alguns focos interessantes, você tem uma área de pesquisa, então ele te forma também, te prepara para ser um pesquisador. Tanto que muitas das desenvolvimento do currículo, você sempre tem alguma coisa ali de pesquisa. Independente da USP, mas é comum ter na grade estatística ou alguma coisa ligada à pesquisa. No meu caso, eu tive estatística, talvez a matéria que eu menos tenha ido bem mesmo. Eu lembro que uma correção de prova, que o professor me chamou lá na frente, né, lá na mesa dele, e eu achei que eu tinha ido bem. Quando eu cheguei lá, o professor perguntou se eu tinha bebido para fazer a prova. E eu não bebo, né? E aí o professor falou, Bruno, você bebeu? Eu tinha ido muito mal. Aí depois fui tentando me recuperar com o tempo, porque realmente era uma matéria que eu não tinha interesse e nem facilidade. Mas então você é formado para ser um generalista inicialmente. E aí você vai se aprofundando na temática e na abordagem que você quer atuar. E aí cabe a você se aprofundar. Seja por conta própria, como um autodidata, ler os livros, ver vídeo no YouTube, fazer cursos livres, né? Ler um conteúdo aqui, fazer tal, consumir essas coisas, ou então continuar a carreira de uma forma mais especializada. Fazer um curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de formação mesmo, né? Como tem na psicanálise, e nem precisa ser psicólogo para fazer a formação em psicanálise, mas aí cabe ao indivíduo, ao profissional, querer estudar e aprofundar mais. Tanto que na área organizacional, por exemplo, não necessariamente você precisa ter ferramentas de um psicólogo clínico, mas talvez você precise de ferramentas mais administrativas. Então o psicólogo acaba indo para um outro tipo de aprofundamento, para um outro tipo de interesse. De qualquer maneira, você se torna um psicólogo com o título de uma forma bem geral. Ou seja, você não é nada ainda, mas você já foi iniciado a um monte de coisa. Os próximos passos vão definir bastante qual tipo de conteúdo que você vai acabar se alimentando e se nutrindo, porque é bastante abrangente a atuação, como eu já falei num outro vídeo aqui do canal. Me conta aqui embaixo se te estimulou mais ou se foi pior saber como é o curso de psicologia, e deixa aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, um beijo no seu coração e até a próxima.